Os Estados Unidos bombardearam o Irã neste sábado num ataque conjunto com o governo de Israel. O presidente Donald Trump confirmou agora há pouco o que disse mais cedo Benjamin Netanyahu, que o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, morreu durante a ofensiva aérea. O que era tensão diplomática virou guerra aberta. Os Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva militar contra o Irã sob a justificativa de conter o avanço do programa nuclear iraniano. Horas depois, veio a confirmação da morte do líder supremo, Ali Khamenei, atingido em um ataque direto em Teherã. Mais de 550 mortos, chefes militares eliminados, retaliações contra Israel e contra bases americanas no Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Emirados Árabes. Bom, o Irã anunciou já um novo líder provisório e promete responder na mesma proporção. Nós estamos no início de uma nova guerra regional, a risco de uma escalada nuclear. O que pode acontecer nos próximos dias? Quem analisa esse cenário conosco é Leonardo Paz Neves, cientista político e pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Bem-vindo, professor. Tudo bom? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Professor Leonardo, depois de meses de negociações frustradas, o que efetivamente levou Estados Unidos e Israel, na sua opinião, a cruzarem a linha e partirem para um ataque direto, hein? Bom, eu acho que na realidade é a questão de você entender um pouco qual que é o objetivo estratégico de cada ator, né? De Israel, obviamente, algo que seja próximo de uma mudança de regime no Irã, de maneira que você consiga voltar a ter um regime que seja mais afeto, que tenha mais que não tenha efetivamente Israel como inimigo. Os Estados Unidos passa algo próximo disso, mas me parece a grande preocupação americana tradicionalmente é a questão do programa nuclear iraniano, a ideia de não deixar o Irã vir a ter armas nucleares e fazer com que o Irã desmobilize ou deixe de financiar uma série de grupos que os Estados Unidos considera terroristas e que são antagonistas de Israel. Então, esses dois cenários ainda estão postos, né, em que pese que o governo Trump o próprio presidente Trump tenha anunciado que havia obliterado no ataque de junho do ano passado o programa nuclear iraniano, que a gente sabe que não é verdade. Essa nova rodada de negociações que começou muito recentemente, me parece que foi um pouco um engodo para deixar que o presidente conseguisse fazer esse ataque, ter mais uma grande vitória, colecionar um pouco enfim, essas vitórias que ele está tentando fazer e mostrar que ele está tentando atingir grandes objetivos que os presidentes passados não haviam conseguido. Israel, aproveitando essa janela de oportunidade de ter um presidente norte-americano que é um pouco mais aberto a ações mais duras, mais violentas, algo sem precedente na política americana do pós-Guerra Fria, eu acho que eles estão aproveitando esse momento de fragilidade do Irã. E aí abriu-se uma janela de oportunidade, a gente pode falar mais sobre essa janela. Eu acho que esse ataque está um pouco ancorado nesse contexto. Agora, o presidente norte-americano, Donald Trump, fala que se projeta, né, algumas semanas de guerra, 4 ou 5 semanas, na última declaração que ele deu, mas ele disse que há poder, obviamente, para muito mais. O presidente disse que o ataque ao Irã foi a última e a melhor chance para acabar com armas nucleares do regime do país persa. Há alguma garantia do fim das armas nucleares iranianas depois desse ataque, ou ainda, professor? De maneira nenhuma, né? Uma coisa que a gente está acostumado a ver aqui nesse contexto é que não tem garantia de nada. Curioso que nesses primeiros, basicamente, 3 dias de ataque dessa nova leva, a gente tem ouvido falar pouco do programa nuclear iraniano, né? Assim, boa parte dessas ações militares que vieram acontecendo nesses dias ainda não alvejaram, de fato, instalações militares nucleares, instalações essas que a gente viu por imagens de diversas mídias internacionais, que ao longo desse último ano, final do ano passado, início desse ano, o governo iraniano basicamente concretou tudo, né? Tentou reforçou as defesas dessas áreas. Então, eu acho que é o primeiro momento, geralmente, de um conflito como esse, você de fato tenta atacar as capacidades militares, a questão dos mísseis balísticos, a capacidade aérea, para depois você atacar instalações nucleares. A gente vai esperar mais alguns dias aí, talvez uma semana ou outra, para poder ver se isso vai chegar nesse ponto. Agora, se os Estados Unidos, né, quer dizer, eu acho que o governo Trump tem, especialmente o presidente Trump, tem uma questão interessante,
parecido com um déficit de atenção, né? Quer dizer, ele tem um pouco de dificuldade de manter a atenção dele durante um período prolongado numa dada questão. Ele, com frequência, fica trazendo novos elementos, novas questões, polêmicas, enfim. Raramente ele mantém muito tempo. Então, eu acho que ele busca, de fato, mais uma grande vitória no Irã. O fato deles terem assassinado o líder supremo iraniano, o Ayatollah Khamenei, já poderia ser, num contexto para o Trump, uma vitória parcial para esse processo. Então, eu acho que ele, na medida que começar a achar que aquilo está muito custoso para ele, eu acho que ele vai cantar uma vitória, ainda que seja parcial, mas vai cantar uma vitória desse processo e vai passar para a próxima. Eu não acho que ele tem estômago para meses de conflito com o Irã. É difícil saber se o Irã consegue se manter por meses. É um regime muito mais estruturado do que, por exemplo, a Venezuela, nesse contexto, está muito mais entrincheirado, tem uma capacidade militar muito mais robusta, mas, sem dúvida, Estados Unidos e Israel, especialmente combinados, são muito superiores do ponto de vista de volume e de tecnologia militar. Então, o Irã está buscando sobreviver nesse contexto de fato. Nós estamos vendo também várias outras frentes surgindo, né? Hezbollah entrou na guerra, Israel mantém ataques no Líbano, o conflito, portanto, vai se espalhando no Oriente Médio. A Grécia está mobilizando forças contra ataques do Irã ao Chipre. Professor, eu gostaria de entender com a sua ajuda, quando há uma decapitação institucional desse porte, né, um líder supremo, algumas figuras centrais do alto comando deixam de existir. Numa situação como essa, o regime tende a se radicalizar ou ele busca uma estabilidade? Vai depender muito de quem vai assumir esses postos de liderança, né? Quer dizer, naturalmente existe sim risco de radicalização, sem dúvida, e acho que isso já está acontecendo nesse momento, a morte do líder supremo, Ayatollah Khamenei, já está sendo entendido como um martírio, e obviamente isso é um combustível de radicalização. A gente viu, por exemplo, no caso da Venezuela, que não foi o caso, né? Quer dizer, na Venezuela também houve uma certa decapitação, o Maduro foi sequestrado, a Delcy Rodrigues, que entra na sequência, ela rapidamente acha uma acomodação e o Trump canta a vitória dele parcial. Nesse contexto, o Trump também, já mesmo tendo matado o líder, o chefe de Estado e uma série de atores importantes, atores chaves no sistema de defesa, ele já disse na entrevista do Atlantic, há 1 ou 2 dias atrás, que ele estaria pronto para voltar a conversar. Os iranianos que aparentemente não quiseram. Então, é difícil a gente analisar nesse contexto. Agora, eu acho que o Irã, certamente há mais tempo, mas especialmente desde a última campanha militar, que no meio do ano passado, conduzida por Israel, e com apoio norte-americano para poder acabar atacando a instalação nuclear lá da montanha, né, famosa, eles certamente já têm clareza que eles tinham que organizar uma sucessão, né? Quer dizer, isso já estava organizado há bastante tempo. Eu não tenho dúvida de que, ainda que a gente tenha, na mídia ocidental, a gente não tenha a informação de quem o líder havia escolhido, ele sem dúvida já deve ter os seus rascunhos ali com alguns nomes, algumas ideias de como esse processo vai se dar. Ele certamente passou boa parte desse tempo em bunkers, né? Quer dizer, para se proteger, já é um líder idoso, de 86, 85 anos. Então, eu acho que a estrutura institucional deles é mais robusta do que as pessoas têm pensado nesse sentido, né? Quer dizer, a maneira como Israel tradicionalmente conduz ataques de assassinato a lideranças importantes do regime iraniano faz com que eles tenham, obviamente, um plano organizado de sucessão. O quanto que isso vai se manter estruturado, a gente não sabe, a gente tem pouca informação, mas eu acho que não é um caso de uma decapitação completamente de surpresa, né? Quer dizer, sem dúvida, eles sabiam que todos eles corriam risco de vida real nesse contexto. Vamos falar um pouquinho sobre essa sucessão, então, que já foi anunciada, pelo menos provisoriamente, do Ayatollah Alireza Araf. Na prática, como é que funciona a sucessão no sistema teocrático iraniano, professor? Quanto tempo isso pode levar? De que você tem um conflito acontecendo, né? Uma coisa seria se, por exemplo, o líder Khamenei houvesse morrido num contexto em que não houvesse conflito, obviamente eles teriam lá uma facilidade maior até para poder se encontrar, para poder se organizar e chegar à definição do líder. Nesse contexto, eu não tenho dúvida que eles vão ter muita dificuldade de reunir todo o Conselho dos Guardiões, Conselho de Especialistas, enfim, todos os conselhos que são necessários para poder chegar ao nome e à decisão dessa próxima liderança. É um processo muito mais complexo, né? Então,
eu não arriscaria nenhum palpite em quanto tempo vai levar, mas eu arriscaria que eles vão tentar fazer isso no mínimo tempo possível, até para tentar manter uma certa estabilidade, ter uma figura que a burocracia, que os militares, que a população possa se identificar e que possa ajudar a reestruturar a cadeia de comando e controle, né, para poder um pouco recentralizar as decisões do Estado. Então, não dá para precisar quando vai ser isso, é um contexto muito inóspito para qualquer tipo de reunião de cúpula no Irã nesse momento, mas eles têm, me parece, todo o interesse de fazer isso o mais rápido possível. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os reflexos mundiais agora, porque a guerra já impacta o preço do petróleo, né? O Brasil anunciou que não deve ficar desabastecido, mas o ministro da Defesa por aqui fala na necessidade de mais investimentos no setor. Houve um elogio ali por parte do embaixador do Irã, dizendo que a fala brasileira mantendo a independência foi valorosa. Disse o próprio embaixador do Irã aqui no Brasil, disse que o regime não está em risco, mas eu queria mesmo que o senhor falasse sobre o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Pode virar peça central dessa crise, já virou, né, professor? Eu acho que sempre foi, né? O Estreito de Hormuz sempre foi um pouco a carta na manga do Irã. Quer dizer, ele tem a capacidade... Porque, veja, em que pese que o Irã tem, a gente imagina, né, que tem a capacidade militar relevante para a região, não é a força mais sofisticada da região, especialmente no contexto que você tem a superpotência Estados Unidos, que tem diversas bases e equipamento bélico em abundância, para além da abundância em tecnologia mais sofisticada que o Irã. Então, o Irã, que eu acho que ele tenta fazer nesse momento, é tentar tornar o conflito super custoso, né? Quer dizer, não custoso do ponto de vista de derrubar aviões ou afundar navios americanos, mas tornar caro, né? Quer dizer, quando você, por exemplo, fecha o Estreito de Hormuz e você meio que trava quase 20% do fluxo de petróleo internacional, quando você atrapalha especificamente os países do Golfo, que tem que escoar por ali esse petróleo, você já com esse aumento está perto da casa de 10%, me parece, até esse momento, né, do petróleo, isso afeta a inflação. A gente viu, por exemplo, isso durante no início da guerra da Ucrânia, né? O aumento do petróleo gerou uma inflação no setor de energia que americanos e europeus ficaram desesperados. Vários líderes que entraram em processo eleitoral naquele período sofreram em função, o próprio Biden, em função da inflação que foi gerada naquele contexto, ajudada pelos aumentos dos preços dos combustíveis. Então, sem dúvida, esse é um elemento central, a ideia de tentar manter o máximo possível fechado para que possa ser uma pressão internacional em cima do conflito, para que o conflito volte para um cessar-fogo. Eu acho que o Irã, ao escolher atacar, não concentrar tanto seus ataques em Israel e nas bases americanas, mas também atacando hotéis, portos, aeroportos dos vários países do Golfo que têm bases americanas, que têm recurso militar americano na região, é também um pouco uma tentativa de trazer para a região o conflito, arrastar a região para o conflito, de maneira que também a região vai ter interesse em, olha, vamos acabar logo com esse conflito, porque está todo mundo perdendo aqui, né? Imagina o Catar, que projetou durante anos essa visão de uma estabilidade, de um oásis nos conflitos, de super tranquilidade, é um santuário. Quem vai querer investir, visitar ou coisa parecida no Catar, no contexto que você não consegue sair do país, você tem que dormir em corredores ou em bunkers para não ser afetado por um míssil. Então, eu acho que o Irã tenta um pouco, não exatamente uma vitória militar nesse contexto, mas criar um conflito muito custoso para a região e para o mundo, de maneira que tenha mais pressões, uma pressão maior internacional para que os Estados Unidos e Israel cheguem na mesa de cessar-fogo, mas não com uma postura maximalista, mas com uma postura realista de negociação. Agradeço demais a participação de Leonardo Paz Neves, cientista político, analista de inteligência qualitativa da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado, professor. Nada, é sempre um prazer. Grande abraço. Olha, você pode acompanhar essa e outras edições do JR 15 Minutos aí na palma da sua mão. Basta baixar o portal r7.com por aplicativo. A produção de hoje foi do David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira e vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro e bora para a próxima.